Olá, turminha do quarto ano. Hoje nós vamos então para o nosso segundo módulo, né? E ele trata o seguinte tema: orientar-se pelo sol, né? Então vamos iniciar aí o nosso videozinho para trabalhar este capítulo com vocês. Nós iniciamos então o módulo, na verdade, trabalhando essa imagem. Nessa imagem, então, nós temos aqui, ó, personagens, né? Andando aí numa vegetação, numa mata no campo aberto. Nós temos o sol aqui, então, já mostrando que eles estão durante o dia. E aqui nós temos aqui a mocinha carregando uma bússola, né? E os demais personagens, né, também junto com a mocinha carregando uma mochila. Então, é a representação aí, ó, de um grupo caminhando aí por um ambiente natural. Então, nós começamos a trabalhar essa ideia, e já que o foco deste módulo é o Sol, né? Por isso que ele está em destaque aqui. Então, vamos lá falar um pouquinho. Quando a gente fala de Sol, a gente vem e lembra de um objeto antigo chamado gnomon, que é essa estrutura aqui, ó, é uma haste, né, uma estrutura que pode ser mais fina, pode ser um pouquinho mais, né, pode ser fina, pode ser um pouquinho mais grossa, mas é uma estrutura que vai ficar, então, é, verticalmente colocada no chão e ela, então, vai acabar, então, projetando aí a sombra no decorrer do dia, porque a gente sabe que o Sol, ele tem aquele movimento, né, aparente, ele nasce no leste e aí se põe no oeste, certo? Então, essa imagem aqui é a réplica de um observatório solar indígena, né? Muitos povos indígenas determinavam aí o meio-dia solar, tá? Os pontos cardeais e as estações do ano observando o movimento aparente do Sol e a posição aí da sombra projetada em um terreno horizontalmente, tá? Então, este equipamento chamado gnomo, então ele há milhares de anos, a gente sabe que os seres humanos se orientam aí por meio das observações, né, dos corpos celestes. E aí o que a gente tem como corpos celestes? O Sol, a Lua, as demais estrelas e assim por diante. Então era por meio dessas observações, né, da posição, por exemplo, que o Sol ele estava no decorrer, né, no céu, no decorrer do dia, é que existiam então as sombras eram projetadas e aí era projetada através dessa estrutura aqui, ó, né, que estava verticalmente colocada no chão. Então, a partir disso, a gente cria sombras, né, que vão tendo ou para este lado ou para este lado, né? E aí, desta forma, então, o ser humano ele vai perceber que havia uma certa regularidade, né, na formação dessas sombras e formulou a ideia, então, das direções cardeais. Direções cardeais, a gente também já viu isso lá no módulo passado, né? Lembrando que através dessa estrutura a gente consegue identificar o leste, o oeste, para cima nós temos o norte e para trás nós teremos então o sul, né? As direções cardeais, elas podem ser conhecidas por meio do gnomo. Então olha aqui, né? Que é um instrumento então astronômico muito simples, contudo também muito antigo, né? Que foi aí criado aí pelo ser humano, tá? Vamos dar continuidade. Olha lá, o gnomo é o nome dado a esta haste vertical que projeta a sombra. Olha que bacana, né? Então com ele pode-se determinar as horas e as direções cardeais, ok? Na sequência, nós fizemos algo parecido em sala. Lembram que eu levei aquela massinha para vocês? Vocês estavam em grupos, né? E aí, então, com um lápis, vocês acabaram então fazendo isso e nós usamos para fazer essa sombra uma lanterna ou o uso até do próprio celular, né? Nós apagamos toda a luz da sala e aí então nós fizemos esta projeção. E aí no quadro eu desenhei essas imagens para vocês e aí eu fui trabalhando elas. Então olha lá, ó, nós adaptamos em sala de aula essa atividade do Você é o Cientista, usando a massinha e a lanterna aí para identificar as direções cardeais a partir então, né, da observações aqui da sombra, né? E essas imagens a gente foi colocando então, foi colocada no quadro para poder explicar. Como que ocorre então? Ó?
Nós temos a imagem inicial, né? E aqui a gente está simulando, ó, o Sol no decorrer do dia. Então, no primeiro momento, ele vai criar uma sombra, que é o ponto A gente marca esse ponto A. No segundo momento, a gente vai marcar como se o Sol já tivesse andado algumas horinhas, e aí nós vamos marcar a sombra, que é o ponto B. Aí o Sol vai andar, né, mais um pouquinho, e ele vai aqui, ó, fazer a projeção do ponto C, e no finalzinho ele projeta aqui, ó, mais um pouquinho, o ponto D. Então a gente tem aqui o ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Se a gente fizer uma reta entre o ponto D e o ponto A, e depois uma reta entre o ponto C e o ponto B, ou seja, pegar uma reta entre as marcações da extremidade, que foi o primeiro ponto e o último ponto, e fazer uma reta com as duas pontuações intermediárias, né, que foi o ponto B e o ponto C, nós vamos achar o meio. E aí, nesse meio, existem dois pontinhos aqui, ó. Se a gente fizer esta reta, a gente consegue identificar, né, que o Sol, primeiro, ele nasce no leste, se põe no oeste, né? Na frente nós temos o norte, atrás nós temos o sul. Então a gente consegue achar, né, os pontos cardeais ou as direções cardeais como o material de vocês trabalha, ok? E aí, dando continuidade, apareceu esse texto, né? Você sabia? Olha lá. O relógio de sol é um instrumento astronômico criado há milhares de anos aí para identificar as horas por meio da sombra, né, projetada aí por um gnomo, ou seja, por aquela haste, sobre uma superfície. Com a invenção de relógios mais precisos, os relógios de sol passaram então a ser muito pouco utilizados e atualmente podem ser encontrados em parques ou praças. Então existe em algumas cidades, né, em alguns países que eles ainda mantêm numa praça principal, numa praça movimentada, um relógio de sol. Esse relógio de sol aqui então é um relógio de sol lá em Minas Gerais, e ele trabalha os números com números romanos, certo? Esse relógio de sol aqui, ele já é um pouquinho diferente porque ele projeta o número, então fica muito mais fácil. Então está lá na cidade do Rio de Janeiro, lá na região do Jardim Botânico. E olha lá, a haste está aqui, ó. Então, conforme os números vão passando por aqui, a gente tem então aqui o horário mais ou menos. Não é um horário tipo assim, eu não vou saber se é 11h37, 11h46, mas aqui a gente sabe que está entre o horário das 11 da manhã indo para o meio-dia. Como ele está mais próximo, né, das 11 horas, então significa que nós estamos então entre ali umas 11h15, né, 11h20, mais ou menos seria o nosso horário. Importante lembrar, gente, o relógio de sol, ele funciona, né, sempre na presença de sol, então a gente precisa de luz, ok? Num dia chuvoso, num dia nublado, vai ficar difícil a gente ter a sombra aqui, ó, essa sombra projetada, né? E aí mais para frente nós vimos aqui, nós vimos esta imagem a gente fez essa leitura, que olha lá, ó, descubra como seu corpo pode ser usado como referência para localizar as direções cardeais. E toda vez que tem leitura, eu gosto que vocês, né, eu normalmente divido o parágrafo, né, por aluno. Então olha lá, se oriente, rapaz, né? Orientar-se significa descobrir onde está o oriente, o nascente, ou seja, orientar-se significa descobrir onde está a direção do leste, que é a direção do oriente. Sabendo-se qual é o leste, na direção oposta, então estará o oeste, que nós chamamos de poente, ou seja, é o nosso ocidente. O observador, esticando seus braços, um para o leste e o outro para o oeste, terá à sua frente a direção norte e às suas costas a direção sul. Lembrando que o lado que o sol nasce, a gente usa sempre a mão direita. E aonde o sol vai se pôr, né, nós usamos a mão esquerda, ok? O leste é a direção onde nasce o sol e onde surge, então, com o decorrer das horas, né, vamos lá dar continuidade,
os outros astros. Posteriormente, eles vão ficando mais alto no céu até começarem de novo a se aproximar no horizonte e se esconderem no oeste. Para encontrar estas direções é necessário, portanto, observar onde nascem ou se põem, né, os astros e a partir disso encontrar as direções norte-sul. Então nós fizemos isso aí, né? Olha o que eu falei para vocês. Vocês devem esticar o braço direito em direção ao leste e o esquerdo para o oeste, para que se tenha à sua frente, então, a direção norte e nas suas costas a direção sul. Então, isso é muito importante, né? Então, assim, pessoal, o nosso módulo 2 ele trabalhou estes conceitos, né? Eu vou ficar por aqui e vou aguardar vocês, então, aí numa próxima oportunidade, ok? Tchau, tchau!